Então, bom dia, pessoal. Muito bem-vindos a mais uma sessão de cooperação, esses nossos encontros semanais, para a gente promover esse espaço aqui para conhecer um pouquinho mais de detalhes sobre as práticas portuguesas e também as brasileiras, né? Que assim a gente consegue identificar melhor com quem a gente vai cooperar e como a gente pode fazer essa interconexão. Hoje a gente tem aqui a apresentação da Comunidade Intermunicipal do Algarve, a AMAL, e do município de São Bento do Sul, de Santa Catarina, aqui do Brasil. E na parte brasileira vai ser apresentada a ação do momento do Centro de Inovação e também um pouco do Consórcio Intermunicipal do Quiriri, que tem algumas ações de sustentabilidade ambiental e voltadas também para o desenvolvimento daquela região municipal. E da parte do AMAL, nós vamos ter aqui, eles fazem parte do C2 e do C3, e eles vão apresentar o Plano Intermunicipal de Adaptação às Alterações Climáticas. Da parte brasileira, nós temos a presença da Andréa Tamanini e da Cristina, que serão as que apresentarão hoje. E da parte portuguesa, nós temos o Sérgio Inácio. Eu vou pedir para vocês que vão apresentar, falarem rapidinho, um pouquinho, se vocês quiserem acrescentar alguma apresentação, e aí a gente já parte para o pessoal de AMAL apresentar, logo em seguida a gente vem com o pessoal de São Bento do Sul, e no final, 30 minutinhos para o debate, para esclarecimento de dúvidas. Então, aqui, Sérgio, por favor. Boa tarde. Só fazer uma pequena correção. Quem vai fazer a apresentação é o primeiro secretário da AMAL, que é o Dr. Brandão Pires. Ah, sim, desculpa, então, estava com a informação equivocada. Então, senhor Brandão, por favor, se apresente e já pode dar início aí à apresentação da boa prática. Olá, bom dia e boa tarde, conforme os locais. Pois o Sérgio cravou-me para fazer a apresentação, bem devia ser o Sérgio, sim, mas não, mas serei eu. Vou falar devagar, para que todos percebam, porque li há dias num jornal desportivo que um jogador brasileiro que foi para o Benfica, um dos seus pedidos foi um tradutor, para perceber o treinador que falava português. E, portanto, ele pediu um tradutor. Portanto, vou tentar falar muito devagar, para que não haja muitas dúvidas no que estou a dizer. Vou partilhar a tela, penso que tenho permissão para o efeito, para projetar um PowerPoint e para irmos seguindo essa apresentação. Este, suponho eu. Vou partilhar. Já está, presumo eu. Pôr em modo de apresentação. Está. Está projetado, não está? Sim, está. Sim, podemos ver. Conseguimos ver. Tá, obrigado. Portanto, apresentaram-me Brandão Pires, primeiro secretário da Comunidade Intermunicipal do Algarve. Boa tarde e bom dia, como disse ainda há pouco, a todos. Aos colegas que vão partilhar esta tarde de apresentações comigo do Estado de Santa Catarina e do município de São Bento do Sul, aos colegas da Confederação Nacional dos Municípios Brasileiros. Temos uma reunião para a semana, não é? Dia 17, em Lisboa. Sim, estaremos juntos em Lisboa. Estaremos juntos. Estamos fechando os detalhes. Ao Nelson Dias, que já falei, do Centro de Estudos Sociais da Universidade do Alto de Coimbra, que é outro dos parceiros deste projeto. E da AMAL tem comigo o Sérgio Inácio, os colegas Sérgio Inácio e a Susana Marreiros, que na parte de esclarecimentos, de debate, o tempo que tivemos para trocar algumas opiniões sobre este nosso projeto, eles partilharão comigo as respostas, se for caso disso, se houver perguntas e se houver respostas a dar. Portanto, o índice é relativamente longo, mas a apresentação não é muito longa, são 16 slides, portanto são 20 minutos, cerca de 20 e poucos minutos, para fazer esta apresentação. Este índice é dinâmico, mas não vou utilizar o dinamismo do índice e vou passar isto sucessivamente um a cada um desses slides.
Portanto, como fui apresentado, portanto, Joaquim Brandão Pires, economista, sou primeiro secretário da AMAL, que é um cargo eleito aqui em Portugal. Existem 25 comunidades intermunicipais no país, 23 no continente e 2, uma na Ilha da Madeira, outra no arquipélago dos Açores. Das 23 comunidades intermunicipais do continente, há 2 que têm outro nome, que são áreas metropolitanas, é a área metropolitana de Lisboa e a área metropolitana do Porto. Mas as outras 23 têm esta designação, Comunidade Intermunicipal do Algarve. É uma nova área administrativa formada por associações de municípios e que tem uma configuração idêntica às NUTS 3, que é uma organização territorial da União Europeia, e que NUTS quer dizer nomenclatura de unidades territoriais para fins estatísticos, e, portanto, são produzidos, nomeadamente, informação estatística e um conjunto de indicadores do estado de desenvolvimento desses territórios. É um nível, enfim, mais pequeno, entre o município e a região, que não existe na prática, mas que teoricamente existe essa região. As regiões já são NUTS 2, essas sim já são muito importantes, porque são elas que determinam alguma alocação de verbas da União Europeia aos países. As que derivam dos níveis de desenvolvimento de cada uma dessas regiões é feito precisamente com base nas NUTS 2. O Algarve tem a particularidade o Algarve e a Ilha da Madeira e o arquipélago dos Açores têm a particularidade de coincidir a NUT 2 e a NUT 3, a NUT 2 e a NUT 3 coincidir no território. Portanto, no restante território nacional, a NUT 2 é subdividida em NUTs 3. No nosso caso, como é uma região perfeitamente definida, não, na altura não quiseram reparti-la e continuamos a considerar que fizemos bem, porque é uma região muito una do ponto de vista geográfico, do ponto de vista histórico, do ponto de vista natural, todas as razões e mais algumas, e é relativamente afastada ou separada do resto do país por uma cordilheira de serras que isola, de certa maneira, esta região do Algarve. E, portanto, sentimos-nos muito bem neste papel no 2 e no 3 em simultâneo. Já fomos autónomos do resto do país, era um reino, o reino do Algarve. Não nos tornámos independentes como o Brasil, mas já tivemos esse mesmo estatuto de reino do Algarve. A AMAL, esta Comunidade Intermunicipal do Algarve, ao fim e ao cabo trabalha numa área em que os municípios trabalham, mas naquelas áreas em que vale a pena os municípios trabalharem a um nível articulado uns com os outros, a um nível supramunicipal. E, portanto, é nessa dimensão de projetos mais supramunicipais e, portanto, que se justifica que os municípios não atuem individualmente, que vale a pena que intervenha a AMAL. E, portanto, foi o caso do que vamos apresentar hoje, que aparece aqui em primeiro lugar o Plano Intermunicipal de Adaptação às Alterações Climáticas, e depois um conjunto de atividades a título de exemplo, há muitas outras, mas que nestas talvez das mais relevantes. Gerimos uma central de compras eletrónicas que tem vantagem para conseguimos ter escala ao nível das compras para os municípios. Esta central de compras são aquisições que os municípios têm que fazer e centralizam aqui na AMAL essa central de compras e que facilita-lhes a vida ao nível dos procedimentos que são obrigatórios, decorrentes da contratação pública, mas também ao nível negocial com os vendedores, através de crédito uma central. A gestão dos fundos comunitários, digamos, dos fundos que decorrem da União Europeia, em que nós temos responsabilidades de gerir algumas medidas desses fundos, e neste período de programação que se inicia este ano, vamos voltar a ter essa responsabilidade de gestão de fundos. Tivemos um programa que foi aqui colocado a título por ser relativamente pouco habitual e foi novo o ano passado. Aliás, ele surgiu em período de pandemia, foi a programação cultural em rede.
os 16 municípios têm uma atividade cultural, uma programação relativamente vasta. Considerou-se que havia vantagens, e penso que é um projeto a prosseguir, em se articularem os 16 municípios da região e fazer uma programação cultural em rede, e que passa por um conjunto de eventos. Foi um conjunto de eventos, grande parte deles de transmissão online, porque as condições assim o obrigavam, mas a partir de áreas naturais e de áreas monumentais, monumentos regionais, que também foram divulgados e com eventos que lá ocorreram, e que foi bem interessante. A rede Invest Algarve tem que ver com a dinamização económica da região, é uma rede que já tem uns anos e que está dinâmica. Temos responsabilidade de formação autárquica, e aparecer aqui a entidade formadora certificada. Temos um pacote relativamente pesado de formação virado para as autarquias locais e centralizamos de acordo com as necessidades que são identificadas pelas autarquias, necessidades de formação. Nós organizamos-la e promovemos essa formação. Mais recentemente entramos no domínio florestal, o Algarve também é rico nessa atividade, na atividade florestal, e investigado muito por incêndios florestais. Daí também gerimos uma brigada de sapadores florestais com uma atividade essencialmente preventiva em relação aos fogos florestais. Com um grande peso na casa, somos a autoridade de transportes em matéria de transporte rodoviário de passageiros, que é outra das atividades grandes que temos e que concessionamos o transporte rodoviário de passageiros em toda a região e gerimos. A concessão propriamente dita começa agora no mês de dezembro, mas já antes atribuímos licenças provisórias para o funcionamento dos transportes rodoviários, mas agora de uma maneira mais... Enfim, a União Europeia obrigou, digamos assim, a que estas autorizações fossem concessionadas a nível de toda a Europa e, portanto, foi um processo de concessão, concurso internacional. Terminou há pouco tempo, mas que começará em dezembro. O Algarve Mais Digital é um pacto de transformar todas as áreas mais administrativas dos municípios em áreas procedimentos mais digitais. E, portanto, é outro projeto grande. Enfim, mas são vários aqueles projetos que desenvolvemos. Sempre que os 16 municípios achem que é preferível desenvolver as atividades a uma escala maior e articulada e em matérias que digam respeito a todos, normalmente sobe a este nível da AMAL. Portanto, em termos muito genéricos, é isto que somos enquanto organização. O território é este que aparece aqui com Portugal à esquerda e, portanto, e com esta repartição, as tais NUTS 2 que eu ainda há bocado falava, Norte, Centro, área Lisboa e Val do Tejo, área metropolitana de Lisboa, Alentejo, Algarve, Açores e Madeira. No Algarve propriamente dito, que tem esta área próxima dos 5.000 km², 5% sensivelmente da área, 5 e pouco por cento da área do país. A área do país são 92.000 km², o Algarve são cerca de 5.000 km², e, portanto, a população também anda próximo dos 5%, 4,5%. Aqui há uns anos era 3,5% da população portuguesa. A população portuguesa superou ligeiramente os 10 milhões neste último recenseamento de 2021, que foi concluído, foi feito em outubro de 2020, em março de 2021. É uma regularidade de todos os países o fazerem na Europa neste ano do primeiro ano da década, 2021, 2031, 2011 e por aí fora, e normalmente há ali uma data também, são todos aproximados em março, e foi este o caso, e a população do Algarve, mais uma vez, cresceu muito mais que a média do país, e tem sido essa regularidade que tem caracterizado o Algarve. Nós temos crescido, mercê de atividades, enfim, económicas mais lucrativas, direi eu, pelo menos no curto prazo, faz com que cheguem ao Algarve por via das migrações internas e não só,
e internacionais, chegam ao Algarve muitos imigrantes com I, e que passam a viver no Algarve e que passam a fazer parte da população residente. E, portanto, é esse facto que tem feito com que nós, em pouco tempo, tínhamos passado 340 mil, 400, 430 mil e neste momento já 467 mil e estamos a crescer. Enfim, espero que cá venham alguns de vós, dos que estão do outro lado do Atlântico, mas que se conhecerem melhor o Algarve, apesar de ser pequeno, tem uma grande diversidade interna, também correspondente a estas especificidades geográficas que aqui aparecem. São zonas naturais que têm uma base geológica, geomorfológica, litológica, enfim, corresponde a diversas áreas. A maior é a chamada zona da Serra, é a mais antiga, é a parte norte da região. Há uma zona intermédia, que é a chamada zona de transição, e também em termos históricos é a segunda mais antiga, é o Barrocal, e a zona mais recente é a zona do litoral, é que vem junto ao mar, junto ao Oceano Atlântico, e portanto vai descendo, vai em degraus. Temos uma linha de costa bastante grande, começando cá em Odeceixe, a norte de Algesur, até Vila Real de Santo António, são 318 km. Esta altitude máxima é na Serra de Monchique, 902 metros, portanto ainda é bem relativamente alto, uma certa altitude que dá estas características ao Algarve e dá paisagens relativamente diferenciadas. Isto ainda em termos de caracterização do território, muito rapidamente, nós somos sobre-especializados em turismo, sofremos muitas consequências disso com o Covid, porque foi talvez a atividade que mais sofreu com a pandemia, porque as pessoas deixaram de circular e, portanto, toda a nossa economia, ou grande parte da nossa economia, era e é baseada no turismo. E, portanto, sentiu-se muito. Teve que ser o Estado a assegurar a manutenção de grande parte dos postos de trabalho, a manutenção das empresas, e conseguiu-se. Enfim, agora com o apoio da União Europeia também, mas inicialmente o Estado, a partir de uma grande campanha, a partir de uma grande mobilização de fundos, foi possível manter durante este período de 1 ano e tal, 2 anos, o funcionamento das empresas. Funcionamento não propriamente, a manutenção das empresas, para evitar que elas fechassem. Depois, associado a uma taxa de vacinação massiva que ocorreu no país, que neste momento julgo que é o país da Europa com uma taxa de vacinação das doses, neste momento já estamos na terceira mais elevada, estamos com 85% da população vacinada, o que também dá uma certa garantia e permitiu que a atividade económica voltasse a alguma normalidade. Mas, portanto, falo aqui de vários setores, mas o grande setor em termos quantitativos, em termos qualitativos também, que utiliza mais mão de obra, é o que mobiliza mais recursos, é o turismo. Há um setor fortíssimo na nossa região, que é a construção /imobiliário, setor imobiliário, que é o quê? Que é importante em termos da formação do produto interno bruto, porque há aqui uma atividade económica muito importante que decorre da compra e venda de terrenos, de casas, que é uma zona hipervalorizada e, portanto, sendo hipervalorizada, é um negócio que progride e que está bem presente e que se reflete depois quando é apurado o produto interno bruto, porque é uma atividade muito importante. As atividades ligadas ao mar já tiveram mais peso, as pescas, as indústrias conserveiras. Neste momento tem outro tipo de atividades ligadas, para além do turismo, as náuticas de recreio, etc., que estão ligadas ao mar, mas também a aquacultura, enfim, há algumas atividades de investigação. O mar tem sempre algum peso, não tem tanto quanto devia, mas tem. O agroalimentar também, enfim, o setor agrícola, que é muito de modas e muito também segue um bocado o padrão do turismo, vai onde ocorre muito aos setores mais rentáveis. Foi assim no passado com os citrinos, agora há uma praga, entre aspas,
de abacates, porque portanto, são culturas muito rentáveis, não obstante causarem grandes problemas, do meu ponto de vista, ambientais, nomeadamente a nível do consumo da água, mas pronto, mas temos uma agricultura tradicional, temos uma agricultura muito voltada para alguns produtos hortofrutícolas ainda e alguns frutos tradicionais, mas temos algumas culturas da moda, digamos assim, mas que não deixa de ter um grande reflexo no produto interno bruto e este setor agroalimentar. Estes aqui são setores quase emergentes, como as energias renováveis, as ciências da saúde e da vida, as tecnologias de informação, as atividades criativas e culturais, são setores que são apostas de futuro, mas que já estão a dar os primeiros passos, é por isso que elas aparecem aqui identificadas. Entrando quase, fazendo a transição para o tema desta apresentação, as principais vulnerabilidades climáticas desta região é o aumento da temperatura, que é notório, e ondas de calor em concreto, em determinadas épocas do ano, em determinados dias. Pode pôr em causa, enfim, a própria atividade turística. O Algarve sempre foi caracterizado pela amenidade climática, não é muito frio, nem é muito quente. Tem um clima ótimo para um conjunto de atividades e, portanto, as alterações climáticas podem de certo modo, alterar este padrão. Cheias e inundações pluviais, algumas cidades, há 2 anos tivemos umas grandes em Albufeira, de vez em quando temos em Tavira, temos em alguns municípios este problema de cheias e inundações pluviais que invadem, porque a construção, entretanto, foi ocupando linhas de água, enfim, e este problema está presente. A diminuição de disponibilidade hídrica, digamos que é o grande problema do Algarve, cada vez temos menos água disponível, água de qualidade disponível, e é um problema que temos que enfrentar, no futuro, e de certo modo o que vos vou apresentar hoje é uma resposta a este problema. Como disse ainda há pouco, a parte da serra ainda tem uma área florestal considerável, muito propícia a incêndios florestais. E, portanto, é um problema que também decorre desta vulnerabilidade climática. A subida do nível médio do mar é real, começa a fazer sentido, foi identificada no nosso plano das alterações climáticas e, obviamente, a erosão costeira, enfim, e ameaças à biodiversidade, quer no que se refere à fauna, quer no que se refere à flora, e, portanto, há muitas espécies que se vão extinguindo progressivamente e outras que estão ameaçadas, apesar de haver algumas ações no sentido de contrariar, nomeadamente, o repovoamento de lince que se tem feito no sentido de contrariar precisamente essa ameaça à biodiversidade. A prática que aqui trouxemos é o Plano Intermunicipal de Adaptação às Alterações Climáticas, o PIAC-AMAL, e que, em termos muito genéricos, visa preparar o território e a população do Algarve para os efeitos das alterações climáticas. Portanto, reparem, não é um plano de mitigação, a mitigação cada um de nós deve procurar fazê-lo nos seus comportamentos, os governos devem fazê-lo, as empresas devem fazê-lo, os municípios também devem fazê-lo, mas o que está aqui em causa é nós construirmos um cenário do que será a evolução previsível, ou construirmos um cenário do que será a evolução previsível do comportamento climático, enfim, baseado em conhecimento científico, obviamente, e, enfim, com base num cenário desses, ver o que é preciso fazer, para preparar o território com vista a esse previsível cenário. E, portanto, houve um trabalho de fundo, acho eu, enfim, é uma prática que, do meu ponto de vista, pode ser replicada pela metodologia que foi utilizada. Foi uma metodologia desenvolvida pela Faculdade de Ciências da Universidade Clássica de Lisboa, uma ferramenta em concreto designada por Adam, apoia a decisão
em adaptação municipal e que foi a metodologia utilizada que, do meu ponto de vista, pode e deve ser replicada noutros pontos do país e noutros pontos do mundo. Também temos a particularidade de ser um plano, que também não é muito comum, ser feito a uma escala intermunicipal, ser feito a partir de 16 municípios e, portanto, esta característica também é, de certo modo, inovadora neste tipo de projeto. Também considero relativamente inovador e muito rico e que vale a pena ser replicado. Aliás, houve uma consultoria específica, ou uma subconsultoria feita pela Faculdade de Ciências, ao partir da Faculdade de Ciências, que teve a ver com a participação. Houve uma preocupação muito grande de participação do ramo político, económico, religioso, académico, enfim, da sociedade civil, da sociedade mais institucionalizada, mas que houve uma forte participação na elaboração deste plano intermunicipal de adaptação às alterações climáticas, que está aqui datado, a data em que ele foi apresentado, junho de 2019. Os objetivos, este foi importantíssimo e concretizou-se, e que melhorou o nível de conhecimento sobre o sistema climático do Algarve, que era pouco conhecido, e houve um trabalho de sistematização de informações e sobretudo das relações entre o clima e os setores económicos considerados. Portanto, reduzir as vulnerabilidades do Algarve aos impactos das alterações climáticas, era esse o principal propósito. Integrar, que está relacionado com as alterações climáticas nas políticas, nomeadamente nos instrumentos de ordenamento do território, que já estão a ocorrer, com base num cenário previsível, previsível dá até 2100, que é o cenário terminal deste plano, mas tem um desenvolvimento ao longo de vários anos. Portanto, face a esse horizonte temporal, esses cenários desse horizonte temporal, estamos a integrar políticas setoriais e instrumentos de gestão do território para responder a essa previsível evolução. Portanto, não é no sentido de mitigar, vamos aqui desenvolver um conjunto de ações para contrariar as alterações climáticas, não. Estamos a desenvolver um conjunto de ações da atividade normal dos municípios para adaptar a essas situações em concreto. Promover este desenvolvimento e sinergias e promover a adaptação com base na evidência demonstrada nos estudos científicos e práticos. Como é que isto foi feito? Isto agora é mais rápido. Esta metodologia geral de elaboração. Depois já vos passo aí uma informação que toda a gente pode consultar em pormenor cada um dos documentos. Mas isto assentou nestas 6 fases, até à elaboração propriamente do plano, e que eu, de alguma maneira, já vos fui referindo, começou basicamente, além da preparação dos trabalhos, a identificação e avaliação das vulnerabilidades atuais, e depois, com base nas metodologias testadas e conhecidas, e a identificação e avaliação das vulnerabilidades futuras. Com base nessa comparação entre o atual e o futuro, identificaram-se várias opções, todas, de adaptação. E depois avaliou-se cada uma dessas opções de adaptação. Avalia vantagens, desvantagens, custos financeiros, custos ambientais, custos políticos, enfim, tudo e mais alguma coisa. Houve aqui um trabalho de meses, de mais que anos até, de mais que um ano, portanto, meses e meses, com uma grande participação que foi possível identificar estas opções de adaptação, e trabalhou-se em particular 10 setores de atividades que aparecem aqui do lado direito da projeção, e que são setores que estão alinhados também com a estratégia portuguesa e com a estratégia europeia de adaptação às alterações climáticas. A visão, que o Sérgio me explicou, que estes 2 olhinhos substituem a palavra visão, é a visão que temos do plano, portanto, e a visão que temos para o Algarve, a visão que está na nossa estratégia de desenvolvimento para os próximos 10 anos. Nossa, o Algarve onde é esse frigorífico aí da Chapada? Fica em Itaberaba, é? Alguém está com o microfone ligado. Eu pensei que era para me mandar calar, mas não é. É uma conversa paralela. Não, é alguém com o microfone ligado. Vamos pedir aí para a pessoa fechar o microfone.
mas percebo que já estou no limite do tempo que eu anunciei, mas fechei aqui, pronto. mais um minuto ou dois. Portanto, a visão que temos para a região, porque esta região, sendo uma região turística e uma região muito particular e muito sensível do ponto de vista ambiental, a preocupação com as questões ambientais é central para o futuro desta região, para a nossa... Aliás, as próprias exigências dos turistas, enquanto consumidores, da população em geral, apela a que tenhamos este tipo de preocupações e essas práticas e que nos adaptemos a essas situações. E, portanto, esta prática e este Algarve bastante atento e preocupado e a antecipar, de certo modo, estas preocupações relativas às alterações climáticas é importantíssimo para o futuro da região. O plano foi concretizado depois daquela avaliação que foi feita das várias opções em 100 medidas concretas que estão presentes no plano, a desenvolver, 100 medidas de adaptação, dos quais 40 são transversais a vários setores e 60 dizem respeito àqueles 10 setores que ainda há pouco falei, e, portanto, o horizonte temporal é até 2100. Os documentos do plano que estão disponíveis num site que eu, no fim, vos irá aparecer, são estes que aqui aparecem, projetados. Tem o plano propriamente dito, que é este, o primeiro da parte de cima à esquerda, depois tem tem os anexos relativamente pesados, mas tem lá toda a informação. Qualquer um destes relatórios podem consultar, podem descarregá-lo, podem descarregá-lo, podem ter... E um resumo não técnico, nestes 3 mais gerais. Depois são os 10 relatórios correspondentes a cada um dos setores que foram trabalhados por estas alterações, por este plano das alterações climáticas. Um exemplo prático de como é que isto está organizado. Como disse ainda há pouco, uma das maiores vulnerabilidades climáticas da região é esta diminuição da disponibilidade hídrica. Ela tem que ver basicamente com este setor dos recursos hídricos, mas também tem que ver com a agricultura e tem que ver com a segurança de pessoas e bens, porque está em causa o abastecimento de água potável às pessoas. E, portanto, mas, digamos, está aqui na área dos recursos hídricos. Uma das coisas que foram identificadas e que está no plano, portanto, há aqui um objetivo claro de reforçar a capacidade de armazenamento e eficácia e a reutilização das águas, face a uma diminuição da disponibilidade hídrica. A opção estratégica que está presente e que é defendida no plano, aumentar a disponibilidade de recursos hídricos. E há um conjunto de medidas a implementar, algumas que aqui aparecem, reavaliar a viabilidade de uma central de salinização e promover a sua construção. E depois implementar técnicas, há um conjunto, mas para esta concreta é uma das medidas que foi identificada, uma das possibilidades, uma central de salinização. A bem dizer, não há aqui nenhuma no Algarve e há muita água salgada. Há muita água salgada aqui em frente, na zona do litoral. Portanto, esta medida a implementar, isto é um exemplo, tudo isto, o plano tem imensos exemplos, e, portanto, avaliar a viabilidade de uma central de salinização e promover a sua construção. O que é que fizemos? Para cada uma destas medidas possíveis, vou aqui ver se amplio um bocado para ver, sim. Nós já chegamos aos 30 minutos de apresentação, então só peço para o senhor finalizar, para a gente não extrapolar o tempo estabelecido, por favor. Tá bem. Avançar um pouquinho mais rápido para finalizar e a gente conseguir seguir, por favor. Tá bem. Depois já, pensei que devia ter treinado, mas não. Está a demorar mais tempo do que... Mas estou mesmo a terminar, vou tentar. Portanto, há uma ficha, por cada daquelas 100 medidas que eu vos falei, há uma ficha de medida equivalente a esta, que estão nos documentos. Esta, neste caso, da desalinização, e em cada uma delas, cada medida de adaptação tem esta ficha associada que inclui isto. A justificação, uma descrição de incidência territorial, caracterização e por aí fora. Enfim,
Todas estas medidas, grande parte destas medidas já estão a ser implementadas, depois elas são implementadas em cada um dos 16 municípios da região. Tivemos um problema, aliás, teve o mundo inteiro, mas aqui tivemos dois, que foi o seguinte: quando este plano foi concluído em meados de 2019, a ideia era partir para o terreno logo com um conjunto de ações relativamente fortes de implementação deste plano. Surgiu a pandemia e quando a pandemia amenizou, entramos em processo eleitoral, porque de 4 em 4 anos há eleições autárquicas e também não foi a melhor altura que terminou há cerca de um mês, este processo de eleições autárquicas. E, portanto, agora é que estamos em condições de voltar a pôr no terreno toda a concretização do plano do Piacamal. Temos este projeto que concorremos e que nos vai apoiar nos próximos anos para monitorizar, para capacitar os municípios e para apoiar a implementação das estratégias municipais. Uma descrição prática do que já estamos a fazer foi num plano famoso, que é o Plano de Recuperação e Resiliência, que os países têm e que emanou da União Europeia, em que foram afetos, no caso de Portugal, cerca de 17 mil milhões de euros para responder à pandemia, foi a resposta conjunta. No caso do Algarve, nós temos um projeto específico para o Algarve, foi responder a um dos objetivos que queremos com o PIAC, que é um plano regional de eficiência hídrica da região e responder àqueles problemas da falta de água, em que nós, em concreto, nós, a AMAL, estamos a gerir um programa que é reduzir as perdas de água no setor urbano no valor de 35 milhões de euros, que estamos a começá-lo agora e, portanto, enfim, há aqui um conjunto de desafios a enfrentar, etc. Teremos a oportunidade, se houver tempo e se os meus colegas não forem tão avantajados como eu na sua apresentação, ainda temos algum tempo para responder a algumas questões. Peço desculpa pelo excesso de tempo. Não, que é isso. Muito obrigada. Realmente é uma região muito bonita e as práticas são maravilhosas. Já fiquei com vontade de conhecer, espero ter essa oportunidade e também de receber vocês por aqui. Muito obrigada pela participação. Obrigado. Então, no final, a gente vai abrir para perguntas, aí a gente pode dar uma incrementada nas informações também. Agora, seguindo aqui, vamos para a apresentação do município de São Bento do Sul. Eu passo a palavra aqui para a Andréia, que vai apresentar aqui hoje. Andréia, por favor. Olá, bom dia a todos, bom dia aos colegas portugueses, aos colegas brasileiros. Peço permissão para compartilhar a tela e pediria a gentileza de que me informassem se está compartilhado. Sim, estamos vendo. Sim, está funcionando, André. Ok, e se quando eu trocar de tela também ela troque, né, da última vez, eu tive um problema nesse sentido. Vou colocar o cronômetro aqui e vou usar 20 minutos e passarei a palavra à colega Cristiana para fazer a apresentação do consórcio Quiriri, que interliga aí com o nosso tema. Para só situar vocês rapidamente, São Bento do Sul está situado ao norte, mesma região norte e nordeste de Santa Catarina. Temos aí a administração atual pelo prefeito Antônio Joaquim Tomazini Filho. Temos 495.578 quilômetros quadrados, uma população estimada em 85.421 habitantes, um clima ameno, temperado, e estamos numa altitude de 838 metros do nível do mar. Estamos num espaço de transição entre o complexo da Mata Atlântica, nas encostas da Serra do Mar, e campos de floresta subtropical com a nossa árvore característica, que são as araucárias, não é? Tornando a nossa fauna e flora muito rica, né? E variada em número de espécies. Nossa fundação foi em 1873, por imigrantes alemães e austríacos,
dando origem a uma arquitetura, gastronomia e tradições típicas. Esse é o nosso prédio do turismo, que é o único na cidade com arquitetura portuguesa, uma característica interessante que temos no município de São Bento do Sul, que completou 148 anos em setembro de 2021, e que apresenta regiões belíssimas no Alto da Serra, vegetação, como eu disse, de Mata Atlântica, valorização da cultura, principalmente alemã, né? Nós temos a origem bávara, né? E temos também um forte eixo no agroturismo e no turismo de aventura. Estou apenas refrescando a memória de vocês com relação à nossa cidade. Em relação ao índice de desenvolvimento municipal, desenvolvimento humano, né, municipal, IDHM, né, nós temos aí um índice de 0,782, que é classificado como alto pelo PNUD, que é o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, e a 25ª cidade do estado. Nós temos 295 cidades em Santa Catarina em índice de IDH, né, que é o Índice de Desenvolvimento Humano. Nosso IDHM de renda foi de 0,63, longevidade 0,871, e o de educação foi 0,179. A nossa economia é diversificada, já estou mostrando aí umas imagens das indústrias, né? A nossa base é industrial, essencialmente conduzida por empresas de grande porte, como a Tupper, que é a fabricação de tubos na área metalúrgica, Oxford, que é cerâmica, Budemeier, que é têxtil, Condor, que está na área de produtos de higiene e beleza, e um conglomerado de indústrias moveleiras. O setor moveleiro hoje, essa é uma imagem de uma das nossas feiras, né? São feiras conhecidas nacionalmente, na área de móveis e decoração. O setor moveleiro tem mais de 180 empresas sediadas em São Bento do Sul e Campo Alegre, e Rio Negrinho, que é a nossa micro-região, que eu vou tratar na sequência, que emprega uma força de trabalho de mais de 7.000 trabalhadores, sendo responsável por 68% das exportações do município de São Bento do Sul. Nós destacamos também a construção civil, o aumento, né, o crescimento de importância, com 134 empresas que estão atuantes e 660 trabalhadores nestes municípios. Nossa região é conhecida internacionalmente como especializada na fabricação de produtos de madeira maciça e com processos de design tecnologicamente avançados, e hoje é a indústria líder na fabricação e exportação de móveis, com 34% de representatividade em Santa Catarina e 14% no Brasil. O Centro de Inovação, que é o nosso case de hoje, ele faz parte também, né, como vimos na região do Algarve, né, da AMAL, de um trabalho em nível de cooperativismo e integração entre diversas regiões e diversos municípios catarinenses. Nesse sentido, eu gostaria de fazer apenas alguns rápidos destaques, né, sobre Santa Catarina, falando um pouquinho do nosso estado, que temos aí resultados, né, dos últimos rankings. Temos um ranking de competitividade entre os estados, né, que é feito pelo Centro de Liderança Pública, o CLP. Estamos nesse ranking como o segundo estado em qualidade de vida, indicadores sociais e econômicos no Brasil. Estamos somente após, seguimos São Paulo. Então, Santa Catarina foi reconhecida como destaque internacional no Prêmio de Competitividade dos Estados, é vice-líder pelo 5º ano consecutivo, né? E o estado está entre os primeiros, né? Ocupa primeiros lugares nos pilares de segurança pública, sustentabilidade social, e é segundo na colocação em educação e eficiência da máquina pública. Né? Em agosto último, né, na comparação de 12 meses relativos ao mesmo período anterior, tivemos aí crescimento no setor de serviços, né, em volume, estamos entre os 12 maiores estados do país, temos uma alta de 12,4% no período, acima dos 5,1% que cresceu a média brasileira. Na indústria também acumulamos um crescimento de 20,5% no ano, quando comparado com o mesmo período de 2020, sendo o dobro do desempenho nacional, que foi de 10,4%. Então, a produção da indústria catarinense já superou em 4,9% o patamar pré-pandemia, medido em fevereiro de 2020, e é o segundo melhor desempenho do país, apenas atrás de Minas Gerais. Então, apesar dos reveses, né, nós temos aí conseguido superar, né, gargalos
na indústria, no comércio e no serviço. No comércio, né, o volume de venda também, que foi um dos mais afetados, né, pela pandemia, como também comentado em Portugal, teve um maior crescimento aí no sul do país, com um acumulado de 13,6% no ano, sendo o segundo maior no eixo sul-sudeste em agosto. Então, a média no mesmo período no Brasil foi de 9,8%. Porém, no pilar do ranking, né, de competitividade, no pilar inovação, né, que envolve aspectos relacionados à introdução de novas técnicas e métodos que vão transformar positivamente os processos existentes no interior das empresas, organizações, sociedades em geral, a inovação, nós temos aí um resultado que precisa ser bastante trabalhado. Nós temos um peso aí, o pilar inovação tem um peso de 6,9% e envolve 5 diferentes indicadores que vão refletir a importância do setor privado e público e das universidades como promotores de inovação, e nesse sentido Santa Catarina ocupa a terceira posição no ranking, né, a mesma posição dos últimos 6 anos, e é superado por São Paulo e Rio Grande do Sul. São Paulo segundo, Rio Grande do Sul primeiro. Então, Santa Catarina precisa, né, tem aí vários gargalos nesse sentido, precisa enfrentar, né, um processo de crescimento dentro desses pilares, e apesar de termos uma capital que é conhecida no Brasil como a Ilha do Silício, Florianópolis, a nossa capital, que é uma ilha, né, temos ainda muito a fazer no interior do estado, e é nesse sentido que o nosso case é trabalhado. Eu vou tentar compartilhar aqui com vocês um vídeo. Tá? Para fazer isso, eu preciso descompartilhar a apresentação e, na sequência, compartilhar o vídeo. É um vídeo de 1 minutinho apenas para que vocês, 1 minuto e 32 segundos, para que vocês saibam do que trata a rede, né, de centros de inovação de Santa Catarina. Então, vou interromper e compartilhar o vídeo e devo compartilhar o som. Ok? Vamos lá. Se não der certo, vocês me avisam. Obrigada. É o único caminho para a sobrevivência de um negócio ao longo do tempo. A Rede Catarinense de Centros de Inovação é uma ação conjunta entre o governo de Santa Catarina, universidades e empresas. Investir fortemente no ecossistema de empreendedorismo e inovação é uma necessidade para acelerar a nova economia. É preciso conectar-se às pessoas com ideias, conhecimento, habilidades e tecnologia, assim como ao capital que o seu negócio necessita, e com o ecossistema de inovação. Nosso objetivo é multiplicar possibilidades e atender diversas frentes, facilitando a construção de parcerias, o desenvolvimento de projetos e soluções integradas. A rede é composta por vários centros em diversas regiões catarinenses. Alguns estão sendo construídos pelo Estado, outros nasceram em parceria com as prefeituras ou iniciativas privadas, contando com o apoio de atores locais. Criados para promover e dar suporte ao empreendedorismo inovador, os centros de inovação são a melhor escolha para investidores. Com um grande portfólio de serviços que vão da pré-incubação à aceleração de negócios, podem conectar e levar a sua empresa ao topo, com mais impacto e relevância. Ok, o que vocês viram, vou compartilhar minha apresentação novamente, o que vocês viram foi justamente o interior dos centros de inovação, que são edifícios, né, em primeira instância, né, são prédios de diferentes tamanhos, né, foram projetos construídos pelo governo do estado de Santa Catarina para formar essa rede e trabalhar os pilares e levar, né, até as regiões do interior, os municípios do interior do estado, a dinâmica da inovação. Então, a partir disso, né, São Bento do Sul recebeu um desses centros e, deixa eu fechar aqui a minha telinha,
A partir disso, em 2020, nós iniciamos, né, o trabalho que hoje eu relato como case e que temos a necessidade, né, de compartilhar, de cooperar e de internacionalizar. Então, o Centro de Inovação, a estrutura, né, vocês viajaram dentro da estrutura predial, mas ele também é uma comunidade virtual, né, que está focada em promover cultura inovadora e empreendedora como uma espécie de one-stop shop, né, um espaço, né, ou uma comunidade onde quem quer empreender e quem quer inovar encontra respostas, né, para suas necessidades. Nós, dentro desse espectro, né, de recebermos um centro de inovação em São Bento do Sul, trabalhamos o em São Bento do Sul, não é um centro de inovação de São Bento do Sul. O centro de inovação, ele é regional, portanto, batizamos o centro, né, de Centro de Inovação da região do Planalto Norte, que envolve 14 municípios e que nós começamos a fazer o trabalho com os primeiros, né, entornos aqui, que são os municípios de Rio Negrinho e Campo Alegre, que é onde estamos relatando, né, as ações que realizamos. Obviamente que na mesma linha, né, do trabalho consorciado, entendemos que juntarmos esses esforços, né, torna o nosso trabalho mais aperfeiçoado, né, nossa divisão de custos também torna o nosso trabalho mais otimizado, e a discussão, né, o trabalho conjunto, nos permite também um trabalho mais racionalizado e desburocratizado. Então, são alguns dados, né, de PIB per capita, IDH e população dos 3 municípios, que eu posso compartilhar, né, imagino que as apresentações ficarão compartilhadas, né, e que vocês poderão verificar. Dentro dessas nossas ações, agora entro já no relato do case, né? Em 2020, como nós ainda não temos o prédio construído, ele está com 60% da obra, né? Ele vai provavelmente estar com toda a sua edificação, móveis, provavelmente final de 2022, né? Previmos aí que termine tudo até o final de 2022, nós começamos a trabalhar pela base, ou seja, a cultura da inovação. Como fizemos essa abordagem? Por diversos tipos de eventos, né? Trabalhamos com fóruns, trabalhamos com hackathons, trabalhamos com feiras, né, de negócios digitais, a exemplo do fórum, né, da Lei de Inovação, do Hack CDL, que inclusive foi uma parceria com os dirigentes lojistas, né, da região, e o ENIT, que é um evento baseado em feira tecnológica e eventos de capacitação baseados, né, tematizados dentro da inovação e do desenvolvimento tecnológico. Em 2021, nós tivemos uma agenda bastante intensa, né? Fizemos um trabalho na Conferência Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação de Santa Catarina, que inclusive tem dados muito interessantes, né, sobre o nosso cenário, né, esses dados, né, que foram passados por Algarve, né, das fragilidades e das potencialidades, né, são interessantes nesse sentido, dentro desses documentos que construímos a partir da conferência, nos conhecer, né, para poder agir com planos mais eficazes no território. O Fórum de Empreendedorismo Feminino, né, também temos aí essa dificuldade, esse gargalo, esse desafio, né, a superar da inserção das mulheres nesse universo. Os meetups, né, que provavelmente são também bastante conhecidos, né, tipologia de eventos conhecida na Europa, para desenvolver temas específicos, né, em relação à inovação, temas mobilizadores, né, tem que ser eventos dinâmicos, né, e que atraiam a atenção das pessoas. O Encontro Regional pela Inovação foi o primeiro Encontro Regional pela Inovação realizado aqui no Planalto Norte de Santa Catarina, e ele teve como cereja do bolo, uma expressão que a gente usa aqui para dizer, né, o ponto mais importante, foi uma assinatura de um documento de aliança entre os 3 prefeitos da microrregião, em que eles se comprometem com a realização de políticas públicas pautadas nessas temáticas e que têm evoluído com base, né, nesse compromisso público, mas também tem evoluído com base na relação desse comprometimento do poder público com o governo do estado de Santa Catarina. Realizamos um hackathon regional, nesse caso, nesse ano fizemos o Coopera Hack, né, que foi um hackathon também com uma cooperativa de negócios, que é a cooperativa Cívia.
Realizamos um workshop da proposta de valor, trabalhamos o planejamento, né, de qual é a atratividade do nosso território, né, onde nós vamos examinar, né, nossas forças, né, nossas fraquezas, as oportunidades, as dores, os ganhos, né, para que nós tenhamos um plano de inovação regional coerente, né, com o que queremos para os próximos anos aqui no Planalto Norte. E realizamos o Pacto pela Inovação no Planalto Norte. Então, o Pacto, ele é um trabalho que culminou, vamos dizer assim, né? A partir de todo o movimento que foi feito, esse movimento, essa comunidade ganhou um nome, né? Se chama Movimento Inova Planalto, Comunidade Inova Planalto, as pessoas da região compraram essa ideia, a utilização dessa denominação é livre, né? Todos que trabalham pela inovação podem usar esse selo, né? Criamos o selo do líder inovador, e o Pacto pela Inovação foi um trabalho, um documento já mobilizador do plano regional, que envolveu 22 instituições de peso, né? Entre elas as associações industriais e comerciais, que vão somar quase 1.000 empresas, né, aqui da região, estão dentro desse pacto, e esse pacto reuniu mais de 100 ações, né, dentro do escopo de cada um desses atores, essas ações baseadas em eixos conhecimento e talentos, acesso a capital e atração de investimentos, infraestrutura e redes de colaboração. Os pactuados listaram as ações que eles já fazem e que podem colaborar com o desenvolvimento do ecossistema. E trabalhamos também nosso novo branding, né, que é o hashtag MoveIn, venha conosco, né, insira-se, com os meetups de cultura startup, né, que é um dos trabalhos que necessita, né, ser desenvolvido com intensidade aqui no Planalto Norte. Para isso, nós criamos grupos de trabalho a partir de uma metodologia de mapeamento, né, desses atores, e hoje estamos já com, como eu disse, essa ligação com o governo do estado, com vários projetos de fomento, né? Temos já projetos por um laboratório aberto de IoT, um evento um trabalho de 3 fases, né, que nós vamos fazer um trabalho de conexões, né, dentro dos alinhamentos do pacto, empreendedorismo universitário, mais um projeto de ativação, estamos aí com vários projetos já constituídos, organizados, colocados no tempo, com metas e com recurso financeiro originado do Estado de Santa Catarina, a partir de todo esse movimento da rede de centros de inovação. Nós temos números diretos, né, de pessoas impactadas, eventos realizados. Esse é o nosso prédio, né, que está com 60% aí da obra concluída, né, e que teremos aí uma área toda destinada a atender aos empreendedores. Esse foi o resultado do nosso mapeamento, né, nós temos aí os 3 municípios, né, agora nós partimos para a fase 2, inclusive amanhã eu estarei numa outra região do estado, né, do Planalto Norte, né, eu começo a subir a serra, né, a ir em direção a outros 2 municípios líderes para fazer o mesmo movimento que São Bento fez. São Bento foi um município líder para trazer os outros municípios de entorno, agora teremos um segundo município líder para trazer os seus entornos e um terceiro município líder. Então, assim, nós cobrimos todo o Planalto Norte com a nossa estratégia. Aqui vocês têm um exemplo da identificação de atores das 3 cidades separadamente, né? E quando a gente junta as forças, né, trabalhamos no estilo, no modelo consorciado, né, e associativista, nós temos, obviamente, que muito mais capacidade de oferecer resultados. Esses foram os nossos grupos de trabalho, nós trabalhamos com 3 GTs, né, grupos de trabalho, o governança, o inovação e o informação, né? Então, esses grupos de trabalho são formados pela comunidade e todos fazem trabalhos voluntários, né? Não temos hoje ninguém sendo pago, né, para desenvolver as ações desse grupo. É puro engajamento, né, pura vontade de fazer acontecer. Nossa proposta de valor ficou na conexão, somos bons, né, somos designers de conexões, conseguimos conectar pessoas para inovar e gerar oportunidades ao Planalto Norte. Aqui um pouco do impacto, né, das nossas ações, temos ganhado aí bastante espaço nas mídias, né,
em relação ao que temos feito aqui, esse trabalho de mobilização. Essa é uma imagem do nosso pacto, né, das instituições que foram pactuadas. Então, temos governo, empresas, academia, sociedade civil, né, com grandes players, né, que vão nos ajudar a fazer com que esses planos, né, que estão sendo construídos consigam ser levados à sua realização. Última semana realizamos mais um evento numa das nossas startups que estava no Summit Portugal, estava representando, né, São Bento do Sul aí no Summit, que foi a ERA, né, e lá nós trabalhamos com o programa Nascer, que é um programa também do estado de Santa Catarina, para acolher ideias inovadoras, né? Quem tem ainda a fase de ideia é acolhido dentro desse programa e é capacitado. E acabamos, né, o estado de Santa Catarina acabou de lançar a segunda edição de um programa que se chama Centelha, que também é um programa que incentiva, recebe projetos e dá mentoria e recursos, prêmios financeiros, né, para quem quer empreender. Nossas próximas ações são a estruturação do Plano de Desenvolvimento pela Inovação do Planalto Norte. Eu acredito que nós podemos aprender muito com vocês, né, os parceiros portugueses, nesse sentido das estruturações de planos intermunicipais. Nesse plano, temos um desafio bastante grande, que são as leis municipais de inovação. Cada município terá de ter a sua lei, mas os empreendedores e inovadores precisam circular por todo o Planalto Norte com questões regulatórias facilitadoras e comuns. Então, manter a autonomia de cada município, mas também, ao mesmo tempo, trabalhar essa circulação livre dentro do território. Então, a gente tem esse desafio. Ampliação do pacto, né? O pacto teve a sua primeira versão, ele vai ter outras, né, a partir do estender das atividades pelo Planalto Norte, e a integração de ações. Hoje são 22 atores, cada um com as suas ações, e agora esse trabalho que nós vamos fazer no ano que vem, ele parte do pressuposto de que nós temos que trabalhar soluções para o ecossistema, e que elas têm que trazer a integração de governo, universidades e empresas, e a sociedade civil, que é das barreiras, né? Como fazer com que esses atores trabalhem juntos, e esse é um dos nossos desafios para 2022, cujo plano já está desenhado, né? Já está escrito. Passo, então, a palavra para a Cristiana, né? Que a Cristiana Streiter é a secretária executiva do consórcio Quiriri. Por quê? Porque nós queremos fazer esse trabalho, né? Que nós estávamos fazendo, juntando, né, esses municípios, fazendo esse trabalho todo de eventos. Agora nós queremos consorciar, e nós temos, né, felizmente, inclusive com sede em São Bento do Sul, nós temos aí o consórcio Quiriri, que já é um consórcio entre municípios, né, e que nós queremos colocar esse braço da inovação dentro, né, do escopo desse consórcio. Então, coloco aí o nosso contato, né, e passo, então, a palavra para a Cristiana. Olá, bom dia a todos os participantes portugueses, boa tarde, né, a todos que nos acompanham aqui, né, os colegas do Brasil. Obrigada, Andréia, né, é com muita satisfação, então, que tenho a oportunidade de estar apresentando um pouco hoje do que é, né, o Consórcio Intermunicipal Quiriri, que é um consórcio que representa 4 municípios do Planalto Norte catarinense, que é Campo Alegre, Corupá, Rio Negrinho e São Bento do Sul. Então, o que é um consórcio? Então, ele é um mecanismo de cooperação entre os municípios, né? É um sistema operacional entre municípios que ele integra, estrutura e potencializa soluções participativas, né? E com soluções para problemas regionais comuns, ou então seja assim, o trabalho regional. O que é o consórcio Quiriri? Então, de um caderno de normas, né, em escolas, comunidades rurais, nos bairros e nas prefeituras, né, surgiu um planejamento ambiental participativo, constituindo, então, o Consórcio Intermunicipal Quiriri em 28 de setembro de 1997. Ele atualmente é regido pela Lei de Consórcios Públicos, a Lei 11.107 de 2005. Ele é um consórcio público multifinalitário. Quais são os fundamentos? Então, nós temos uma abordagem estruturada, que a bacia hidrográfica como unidade de planejamento, ou seja, os limites naturais como uma ação de integração entre os municípios. Suprapartidarismo político, padronização de procedimentos, trabalho participativo entre governos,
organizações privadas, sociedade civil e as academias e universidades. Trabalhos em equipes intermunicipais e interinstitucionais. Temos uma maior representatividade e um desenvolvimento de parcerias e incorporações de exemplos positivos regionalizados. O consórcio municipal Quiriri tem toda uma preocupação de ter todas as suas ações voltadas ao desenvolvimento sustentável. E, diante disso, nós somos signatários do movimento ODS Santa Catarina e do Pacto Global da ONU. Ou seja, a gente sempre procura alinhar nossas ações, né, voltadas aos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né, alinhando as nossas ações à Agenda 2030 proposta pela ONU. Temos dentro do consórcio Quiriri, né, um movimento chamado Movimento Quiriri Sustentável, que ele é formado por 5 frentes estratégicas, né, cada qual com os seus objetivos específicos. Temos, então, como frente estratégica número 1, é a governança intermunicipal. Aqui a gente faz o resgate das vertentes comunitárias, dos nossos princípios também ao Pacto Global da ONU, né, alinhando nossas ações e ao movimento ODS Santa Catarina. Importante frisar que nós temos, desde o ano passado, em setembro, né, do ano passado, o comitê, né, do movimento ODS Santa Catarina foi instituído para São Bento do Sul e região. Temos também o Comitê de Bacias Hidrográficas, Planorte, Água e Solo, do qual participamos, né? E orientações em projetos, acompanhamentos, né, de processos, captações de recursos. Então, é a governança. Como uma segunda frente estratégica, nós temos o diagnóstico, indicadores e educações ambientais, que é onde a gente promove os eventos e conscientizações, né? Círculos de sustentabilidade e intervenções em fauna e flora. Frente estratégica 3, né, nós temos os arranjos produtivos sustentáveis, alinhados à parte econômica, ecológica, política e cultural. Como um dos nossos projetos mais recentes, que foi instituído no passado, em fevereiro de 2020, nós temos a parte aqui do licenciamento ambiental, fiscalização ambiental. Fazemos para os 4 municípios consorciados, né, Campo Alegre, Corupá, Rio Negrinho e São Bento do Sul, ao licenciamento regionalizado a nível 3, né, atentando à resolução, né, do CONSEMA número 99. Temos também uma outra frente estratégica número 4, que são nossas unidades de conservação, serviços ambientais e produção limpa. Nós temos dentro da nossa região, que envolve o consórcio municipal Quiriri, 5 unidades de conservação, sendo uma delas em São Bento do Sul, 2 em Rio Negrinho e 2 em Campo Alegre. Tem também o programa do PSA, que é o pagamento por serviços ambientais, justamente para ter todo o cuidado com as águas, a preservação das matas ciliares e a produção limpa, que é a parte da reciclagem de lixos, feira de orgânicos, então todo o envolvimento também sustentável, né, dentro da nossa região. Como frente estratégica 5, nós temos a gestão participativa, né, pela bacia hidrográfica ligada ao turismo. Aqui nós temos o Circuito das Araucárias, cicloturismo e caminhantes. O Circuito das Araucárias, o cicloturismo, ele é conhecido nacionalmente e também, né, internacionalmente, com muitas pessoas que vêm fazer o circuito aqui na nossa região. São 248 quilômetros, né, e também temos agora, como um produto mais recente, o de caminhantes. São praticamente 350 quilômetros que pode ser feito caminhando. Temos também os planos municipais e regionais de turismo, os PEDITs, o Place Branding, de plataforma de comunicação. Aqui eu gostaria também de destacar que foi criada em 2019 a marca Região Turística Destinos do Quiriri, que envolve igualmente os 4 municípios consorciados. Aqui tem, assim, para termos uma ideia, né, da teia participativa, da qual nós sempre contamos com a colaboração, com as parcerias, né, com o envolvimento, o engajamento, então, tanto de universidades, iniciativas privadas, poder público, né, é uma teia de colaboração. Então, o que difere o consórcio Quiriri? Multifinalitário, né? Podemos atender a várias funções, a vários aspectos, né? Interinstitucional e participativo.
Então, todos, sim, a gente sempre leva em consideração que a gente resolvendo um problema, ou fazendo uma ação em conjunto, uma ação regionalizada, conseguimos alcançar mais falsamente o objetivo e temos, assim, um maior resultado. Aqui nós temos as nossas redes sociais, né, nosso site, link do Instagram, Facebook, para todos estarem nos acompanhando, né, nas nossas ações. Então, assim, em breves palavras, né, um curto espaço de tempo, fiz uma breve assim, né, explanação do que desenvolve o Consórcio Municipal Quiriri, né, claro, com a força dos 4 municípios, inclusive o nosso atual presidente do consórcio Quiriri é também o atual prefeito de São Bento do Sul, né, o doutor Antônio Tomazini Joaquim Filho, e também temos uma grande participação e apoio, né, dos 4 prefeitos consorciados que apoiam o consórcio Quiriri nas suas ações. Gostaria também de parabenizar, né, a AMAL por também trabalhar num sistema associativo, né, com a junção dos 16 municípios lá na região do Algarve. Fico, então, à disposição e muito obrigada. Muito obrigada. Seria essa a nossa apresentação, agradecemos. Muito obrigada, mais uma apresentação excelente. E como já previsto, né, nós vamos seguir agora para parte de perguntas. Já temos uma pergunta ali do Zanin, que ele já levantou a mão. Então, caso vocês tenham alguma dúvida, agora é o momento. Aí vocês levantam a mãozinha aí, também fica mais fácil para a gente controlar, levantar a mãozinha aí no próprio aplicativo. E aí a gente vai abrindo espaço e direcionando as perguntas. Zanin? Então, vamos lá. Para quem estiver usando o dispositivo móvel, agora se levanta a mão aqui, ele levanta a mão sozinho. Eu estou achando ótimo isso daqui. Mas vamos lá, pessoal. Primeiro, eu queria agradecer a participação de todos. Meu nome é Maurício Zanin, sou coordenador aqui do lado brasileiro, do Inova Juntos. As apresentações são absolutamente excelentes. Eu queria agradecer muito em nome do projeto por vocês estarem aqui e dizer o seguinte: nós estamos vivendo num momento agora em que nós estamos fases, né? Nós tivemos uma fase em que, justamente como foi dito aí no consórcio, que precisamos conectar as pessoas, fizemos isso no Brasil. É o momento de conectarmos com as equipes portuguesas também, e nós estamos chegando num outro momento em que rompem-se as barreiras e nós podemos começar as atividades presenciais. Então, para nós aqui do Brasil, é muito importante estarmos ouvindo-os, receber-nos aqui. Está todo mundo aqui já desesperado querendo receber os municípios portugueses. A gente já discutiu outras vezes, se trazemos todo mundo para Brasília, se mandamos lá para São Bento do Sul, está uma brigaiada do pessoal querendo recebê-los e nós também queremos ir. Então vai ser assim, um privilégio muito grande estar com vocês agora na quarta-feira, no dia 17. E eu vou dizer aqui do nosso lado brasileiro, o pessoal de São Bento do Sul falou muita coisa boa, mas eles não falaram nem a pontinha do iceberg. Vocês não sabem o que esse pessoal daqui anda aprontando, gente. Eles são bons demais. Tem isso, tem saneamento, tem infraestrutura, tem desenvolvimento. Ou seja, eles estão realmente aqui hoje sendo para nós, aqui como Brasil, uma excelente referência do como fazer e do como chegar aos resultados. E do lado brasileiro, eu quero dizer assim que eu olho com muitos bons olhos essa possibilidade da AMAL justamente por essa integração regional. Tudo bem, vocês começaram como um reino, mas vocês estão daí até quase na Espanha, vocês têm grandes desafios do desenvolvimento do turismo, da pauta de sustentabilidade, e nós aqui estamos sedentos por aprender com essa estrutura, essa metodologia de planejamento que vocês têm. E tenho certeza aqui que muitos municípios brasileiros vão querer estar com vocês aí também em breve. Tá? Então, só uma fala minha, eu deixei aqui para a nossa equipe conduzir os trabalhos, mas muito obrigado a todos pela participação, e aí, Lise, pode passar para os demais. Tá? Obrigada, Zanin. Alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta? O Hernandes levantou a mão. O Hernandes está ali levantando a mão. Pode falar, Hernandes. Bom dia, boa tarde a todos. Foi um prazer muito grande ouvir o Algarve. Eu estive num convênio em 1993, através da AJAP, e passei praticamente um mês no Algarve. E visitei o Centro de Caprinocultura de Paú. Eu fui na Festa da Cabra, em São Bartolomeu de Messines. Eu gostaria que alguém me informasse se ainda existe esse centro, se ainda existe essa festa em São Bartolomeu de Messines, que agora mudou o nome, não é mais Festa da Cabra, tem alguma coisa ligada à terra. E eu gostaria de retornar a Portugal, onde eu me senti em casa, né? E adorei. O Algarve, é muito lindo, tem muito a ver assim com a Bahia. Então, um abraço a todos vocês aí, parabéns.
E parabéns também aí ao Sul, né? Com São Bento do Sul, e que em breve também a gente deve estar. Parabéns, Andréa, e a gente tem um interesse também em conhecer. Obrigado, Hernandes. Eu não percebi que era em São Bartolomeu de Messinos, esse continua a existir, no centro do Algarve, mais para o norte, no Concelho de Silves. Qual era o evento? Não percebi qual é o evento que se estava a referir. Festa da Cabra. Festa da? Cabra. A da Cabra. Opa. Talvez a Susana saiba. E hoje tem um nome, hoje tem outro nome, que é Terras de Maio, não sei o que de Maio. Isso, como dizem os espanhóis, me soa. E costuma haver, sim, Terras de Maio, sim, existe. Existe uma festa também da cabra algarvia, que é uma cabra muito específica. Há cabras em todo lado. Há cabras em todo lado, mas há uma cabra algarvia, que é a churra, e que há uma festa de... Mas eu não sabia que podia ser nesse ano em São Bartolomeu de Messinos, mas eu acho que há um pouco por todo o Algarve, não sei. Talvez o Sérgio ou a normalmente Susana. em maio. A Susana é dessa zona. Sim. Normalmente no mês de maio. Sérgio, Susana, sabem? Em Messinos eu conheço a Festa das Tradições, não conheço a Festa da Cabra. Pois, eu também das festas das tradições já ouvi falar. Da Cabra, não. E onde Messinos tem... Então, Messinos tem um centro tecnológico de Paú, muito importante. Eu estive visitando esse centro. Sim, isso existe. Paú, isso existe. Agora, isso foi em 93, não foi? 93. A Susana provavelmente não era nascida ainda. Visitei Sagres também. 6 anos. Visitei também Sagres, onde tinha uma agricultura também grande para Portugal. O que nós tínhamos no Paúl, agora eu francamente já não sei se ainda está ativo, era tínhamos a ANCRAL, que era a Associação Nacional de Caprinos da Raça Algarvia, né? E é um centro também, tínhamos um centro de experimentação em torno do queijo da cabra e de outros derivados. Portanto, isso de facto é no Paúl. E tomei um vinho forte danado e fiquei grogue. Vinho muito forte lá. Aguardente medronho, provavelmente. Isso é medronho, cachaçinha do medronho. Hernandes, você tem alguma dúvida quanto à apresentação deles? Não. Complementando, né, Hernandes, você fez uma menção a nos visitar, nos visite. Campo Alegre realiza a Festa Estadual da Ovelha, tá? Então, quando o Zanin subir também a serra, né? Zanin, vier para cá, a gente vai levar você para comer churrasco. Porém, churrasco de ovelha. Aqui tem a Festa da Ovelha. Faria um comentário, né, com relação aos planos, né, ao material que foi disponibilizado pelo senhor Brandão. Certamente, senhor Brandão, nós vamos vamos baixar esses documentos, verificar como os planos foram estruturados. Eu acredito que a gente tenha um bom padrão, e também porque nós, apesar, né, de termos esse trabalho aqui com o consórcio Quiriri, essas frentes ambientais, né, Cristiana, nós não temos um plano nesse formato, com esse impacto para as alterações climáticas, preparando o território e os seus habitantes para esse impacto. Então, apesar de termos aí um trabalho forte com matas ciliares, com preservação de Mata Atlântica, com a questão das águas, né, eu acredito que o tema precisa ser um tema mais trabalhado, inclusive dentro das nossas universidades, né, Cristiano? Acredito que esse material sirva, né, de ilustração, né, de um trabalho primoroso que eu acredito que vocês devam ter feito para outros municípios, porque para nós também são gargalos. Nós talvez não tenhamos, eu agora nesse momento não tenha estudos científicos para embasar o impacto aqui na região, mas percebemos pela produção do pinus, né? Aqui temos muito reflorestamento dessa madeira,
né, que é a base do móvel de madeira maciça, que é a referência aqui da região, e existe um impacto muito grande nesse sentido. São grandes áreas, né, cobertas por esse tipo de reflorestamento. E, certamente, né, um dos temas que, inclusive, foi foco de um dos trabalhos que foi realizado na cidade vizinha de Rio Negrinho, que foi todo um seminário pautado na economia da madeira, né, que nós tenhamos aí um estudo muito sério, uma preocupação muito séria a fazer com isso, não só por conta da extração, do plantio e extração da madeira dentro dessas grandes áreas, mas também da sua finitude, né? Porque temos aí tanto o impacto quanto o trabalho de cuidar de uma das matérias-primas, né, que movimenta a economia muitíssimo, né, a economia da nossa região. Então, né, obrigada pelo compartilhamento. André, se você puder também depois passar aí os links, a gente pode elencá-los todos ali dentro da página do projeto, né? Que aí fica essa disponibilização aí das informações para todo mundo que tiver interesse. Seguindo aqui, vou passar agora a palavra para o Rudimar e já vamos encaminhando para o encerramento, que já está chegando aqui perto do fim da nossa sessão. Aí, Rudimar, a palavra está com você agora. Bom dia e boa tarde a todos os presentes. Esses momentos são sempre desafiadores, né? O quanto a gente pode estar tendo desafios para estar desenvolvendo projetos. Vou fazer um comentário e uma pergunta. O comentário é sobre o consórcio do Quiriri. Me chama muito a atenção essa questão do sistema intermunicipal de licenciamento ambiental. Então, no momento oportuno, eu vou entrar em contato com vocês para trocar umas figurinhas, até que hoje de manhã nós tivemos uma reunião sobre essa pauta, né? Não com essa amplitude, mas nessa pauta aí, então me chamou muito a atenção, mas eu vou estar entrando em contato. Estamos à disposição. Ok, obrigado. Os colegas da MAU, ali, enfim, de Algarve, uma pergunta que eu vou deixar ela gravada já, né? Porque eu vou fazer para todos, tá? Mas uma questão que foi falado nas áreas de especialização econômica agroalimentar. O Brandão citou a produção de hortifrutigranjeiros, enfim. Há também transformação dos produtos, por exemplo, o leite é transformado em queijo, em derivados, agora me fugiu o termo, essa qualificação dos produtos. E o segundo, vocês falou do plano intermunicipal da questão climática, aí um tema que me é recorrente, é uma demanda que nós temos aqui, o tema resíduos sólidos, como que isso encaixa nesse tema? Porque a produção de resíduos sólidos pela comunidade também tem impacto ambiental. Como que vocês tratam isso Isso é uma pergunta que eu vou fazer para todos, né? Isso é padrão, eu vou deixar gravado aqui para não ter mais problema. Tá. Obrigado pela questão. Não sei se depois os meus colegas querem referir alguma coisa, mas antes de procurar responder à pergunta, nós provavelmente, quase colocava uma pergunta, não é mesmo uma pergunta, é quase um repto. Nós provavelmente vamos desafiar a Andreia e a Cristiana para apresentarem um pouco, talvez, o plano de inovação ou o próprio centro de inovação das respectivas regiões, a partir de uma rede que eu ainda há bocado referi, que é a rede Invest Algarve, os temas de inovação estão muito presentes e fazem parte dessa rede, e as reuniões também são muito online, mas fazem parte de todos os municípios, não só as câmaras municipais, mas também as associações empresariais, empresas, a universidade. E é importante, e costumamos trazer convidados para apresentar bons exemplos, boas práticas, neste caso de inovação, mas depois entramos em contato no sentido de uma das próximas reuniões do tema inovação, pedia-vos para uma ação deste tipo, portanto, que não fosse de madrugada aí no Brasil, mas portanto, teria que ser à tarde aqui, para ser aí de manhã, pedir-vos para participar. Não, o nosso setor agrícola, digamos assim, que não é tanto florestal agrícola, é sobretudo para produtos em fresco. Aqui no Algarve
produtos em fresco, consumo quase imediato, muito sustentado na hotelaria, na restauração, há exemplos de transformação, mas em pequena escala, de caráter mais artesanal, sei lá, o figo seco, a aguardente de medronho que o Hernandes ainda há bocado recordava, e que é muito boa, e que é essa transformação de caráter mais artesanal, mais industrializada, digamos, a partir do sumo de laranja, de limão, há algumas empresas. Há uma de referência, que é a Sumol, enfim, que teve um percurso grande aqui no Algarve e que está presente, mas pronto, o setor agroindustrial praticamente não existe, ou existe de maneira muito pouco expressiva. Mas o tratamento de resíduos, de facto, é importantíssimo e tem tudo que ver também com este plano de adaptação às alterações climáticas. Na região é tratado a partir de uma empresa, foi até há poucos anos uma atividade pública, exclusivamente pública, do setor público. Porém, naqueles períodos difíceis que Portugal atravessou, da crise de 2013, que foi intervencionado pela Europa e também pelo Fundo Monetário Internacional, através de uma coisa que se chamou a Troika, durante esse período o setor foi privatizado. Existe agora um consórcio público ou privado que gere os resíduos sólidos, e há uma empresa específica, que é a Algar, no Algarve, que trata da recolha em alta e a transformação de resíduos, sobretudo os resíduos indiferenciados, as grandes recolhas, que faz para o Algarve todo. Há um conjunto de centros, depois de reciclagem, espalhados pelo território. Aquela recolha mais seletiva é feita pelos municípios, por cada um dos 16 municípios. E, portanto, há este sistema misto da Algarve. Os próprios municípios são associados dessa empresa mista, privada e pública. A parte pública é assegurada pelos municípios. Salvo erro, os municípios têm 41%, ou à volta disso, do capital dessa sociedade. Mas tem problemas de funcionamento, e desde que se optou por este modelo não público, acho que piorou um pouco a prestação. Porque, enfim, os valores, por vezes, não são outros, e, portanto, acabam por... Neste momento está a ser equacionado outra vez o futuro do modelo de recolha de resíduos do Algarve. Começa-se a trabalhar em novas vertentes fundamentais, como os biorresíduos, a reciclagem cada vez está mais presente. Tudo isso são aspectos importantes. Mas é um setor com grande dinamismo na região neste momento. E que o modelo da governança, digamos assim, é que ainda não está totalmente satisfatório, digamos assim. É isso. Obrigado. Nada, não. Andréia? Sérgio, Nelson, alguma coisa a acrescentar? Nelson? Não, nada a acrescentar, obrigado. Ok. Não se tem ainda um minuto ou dois, portanto, de facto, sublinho que o Dr. Brandão Pires referiu relativamente à Rede Invest Algarve. Vamos certamente convidar-vos para uma das nossas sessões de trabalho. No que diz respeito à rede que apresentaram, uma pergunta simples: como é que fazem a ligação à universidade que falaram? Ou seja, como é que estão a ligar a parte de empreendedorismo e inovação à universidade? Nós fazemos intervenções tanto por formato de extensão universitária. Nós entramos nas universidades para fazer palestras, levamos pessoas para workshops, para eventos, né, de naturezas diversas. Os meetups, por exemplo, são meetups em que nós temos a parceria das universidades, mas no grupo de trabalho e inovação, a maioria dos componentes são das universidades, né? Nós temos um produto que vai ser desenvolvido agora, que é um Tech Tour, né? Esse Tech Tour ele vai ser preparado para empresários, né? Nós vamos mapear os laboratórios dessas instituições, né? E os seus principais projetos de pesquisa, e vamos fazer sessões com empresários, vamos levar esses empresários para conhecer essas universidades.
E no pacto, as universidades também estão dentro, né, do pacto, e uma das condições de todas, né, afirmadas principalmente por todas elas, é das disciplinas, né, de empreendedorismo, atividades de empreendedorismo dentro dos cursos, né, tanto empreendedorismo, inovação, propriedade intelectual, né, que é outro ponto nevrálgico, né, de todo esse contexto de desenvolver inovação no território. Então, esse comprometimento, né, das universidades em ofertar esse tipo de ação dentro de disciplinas e no pós-graduação, tanto no mestrado quanto no doutorado, nas especializações que nós tivermos aqui na região. Então, é pesquisa e desenvolvimento, basicamente, né, que é o papel dos atores, onde nós estamos colocando mais ênfase, principalmente atraindo o setor privado, né, mostrando para o setor privado que a universidade é capaz, e no aspecto mesmo ensino e extensão, com esses eventos, os hackathons, né, todos os hackathons regionais que fizemos, nós tivemos um grande público universitário participando, e as entradas em disciplinas, como eu havia mencionado. Tá? Essa tem sido a nossa estratégia. Ok, muito obrigado, Andréa. É um processo que é muito paralelo, muito semelhante ao que nós desenvolvemos aqui no Algarve. Portanto, temos também uma ligação à universidade pelos vias que falou. A outra questão, também muito simples para a Andréa, é como é que vocês fazem também essa ligação com as empresas, com os empresários? No fundo de todo o cenário, né, um fundo que acaba desenhando, né, as estratégias mais bem-sucedidas foi o reconhecimento dos líderes. Quem são as pessoas dentro desse universo das empresas, das associações industriais e comerciais que são sensibilizados para o tema de uma maneira mais aberta, vamos dizer assim, né? E a pandemia nos ajudou nesse sentido, né? A palavra crise nos ajudou nesse sentido, né? Entendendo que o empresário quer uma forma de solucionar os seus problemas dentro da sua organização para uma maior qualidade, uma maior agilidade, um menor preço, né? E uma manutenção do seu negócio competitivo, fez com que o nosso discurso fosse mais aderente, né? Mais fácil. Então, nós trouxemos esses líderes, né? E eu digo para você que essa é a ponta mais difícil de trazer para o processo coletivo, né? Eles estão muito envolvidos com a sua rotina, com seus próprios problemas, né? E nós trouxemos esses líderes, e esses líderes fizeram a ponte dentro, principalmente, das associações. No nosso pacto, por exemplo, a grande estrela do Pacto pela Inovação que fizemos aqui na região norte foi uma empresa. Foi a empresa Condor S.A., que é uma grande empresa na área de produtos de higiene e limpeza. Nós convidamos o presidente dessa organização, porque ele fez um trabalho de corporate startup, né? Foi o primeiro desafio corporate startup da região, foi feito por eles, independente da gente, do nosso movimento. Então, ele não estava, vamos dizer assim, dentro, mas nós puxamos esse empresário para dentro do pacto, para dentro do movimento Inova Planalto, com a apresentação do case dele como o grande momento do nosso pacto. Então, a gente tem buscado estratégias de sensibilização em que nós paramos de pensar em egos, né, ecossistema, e desenhamos o ecossistema. E, para isso, muitas vezes, a gente tem que abandonar, né, alguns vícios de logo, de nome, de cargo, né, para trazer à tona um movimento maior. Então, isso tem funcionado, tá? Posso te dizer que tem sido uma maneira de atrair o empresário, né, a empresa para o nosso movimento. É baseado no ganha-ganha. Se não for ganha-ganha, não é da gente, não pertence ao nosso movimento. Okay. Obrigado, Andréa. Obrigada. Então, vamos passar aqui para as considerações finais. O seu Joaquim Brandão, por favor, suas considerações finais. Não, obrigado. Peço desculpa à Realice ter sido um bocado indisciplinado no tempo, mas conduziu muito bem o trabalho. Acho que moderadora é mesmo assim, tem que ser rigorosa. Gostei muito de participar nesta sessão.
Recordei alguns termos que já não havia há muito tempo, como o gargalo. Em Portugal diz estrangulamento. Eu trabalhei aí há uns anos no Ministério do Planejamento do Brasil e tinha esta linguagem atualizada, mas agora recordou-me alguns dos temas. Penso que foi uma boa sessão, estabeleceram-se contactos, é possível daqui de certeza que vamos aprofundar algumas das coisas que aqui foram afloradas e que penso que será útil, que é para nós que estivemos diretamente envolvidos, que é replicando para terceiros que terão conhecimento desta rede que está a formar e que, ao fim e ao cabo, é o objetivo que pretendemos com este Inova Juntos e parabéns pela montagem desta operação e pelo caminho que ela está a seguir. Só isso. Agora fui curto. Muito obrigada. Não, eu entendo, é muita coisa para compartilhar e o tempo realmente é curto. Inclusive, fiquei muito curiosa para saber mais, mas enfim, estamos aí limitados pelo tempo. André, por favor, suas considerações finais. Eu gostaria de agradecer, como iniciei a primeira frase, eu vou fechando também, agradecendo mais uma vez a oportunidade de poder fazer esse compartilhamento. Certamente um dos pontos fortes, né, da experiência europeia é a especialização inteligente. Eu acho que a gente tem muito a aprender com esse tipo de foco, né, de planejamento e metas a longo prazo, né? O Horizonte 2020 mostrou resultados bastante interessantes, né? Foi uma lição para ser aprendida, tanto que está sendo, né, retomado, né, uma nova linha, né, uma nova projeção no tempo da estratégia, realmente reafirmar que vamos nos utilizar no bom sentido, né, da experiência do Algarve, nesses materiais disponibilizados para embasar, né, trabalhar aí, fazer essas trocas com o que estamos, né, desenvolvendo em São Bento do Sul. Cristiana. Isso, Cristiana, por favor, suas considerações finais. Bom, então, dando continuidade à fala da Andréia, né, agradecer também a oportunidade e dizer assim, foram ótimas as apresentações, tem muita valia, com certeza o plano, né, intermunicipal apresentado pelo senhor Brandão, né, vai ser de grande valia para nós aqui na nossa região, né, Andréia? E estamos à disposição, né, foi ótimo esse momento, esperamos termos outras oportunidades, né, e com certeza aguardamos, né, em breve, uma vinda de todos aqui para a nossa região, né, aqui na região norte de Santa Catarina, né, seria muito importante esse intercâmbio, né, agora que a pandemia, né, com a vacina, enfim, tudo está amenizando, as coisas estão, né, voltando um pouco ao normal, então acho que, né, em breve isso será possível, tá? O convite está feito e são muito bem-vindos. Muito obrigada, pessoal, por disponibilizar o tempo de vocês para compartilhar com a gente essas experiências que, com certeza, são muito agregadoras e, dentro do âmbito do Inova Juntos, são essenciais e fundamentais para a gente promover aí, né, essa inovação e a cooperação internacional. Espero também ver todo mundo, enfim, quando for a Portugal, se tiver oportunidade, também gostaria de conhecer, e quando vocês vierem para cá, também espero poder recebê-los. Muito obrigada, gente. A gente se vê na próxima quinta-feira, que a gente vai ter a sessão com Coimbra e com o município de Cascavel também. É isso. Muito obrigada. Tenham um bom dia, um bom resto de dia aí para vocês. Tchau, tchau. Um abraço, pessoal. Obrigado. Até a próxima. Tchau.